A conclusão do inquérito policial que investigou a morte do advogado Augusto Rocha Barreto Diniz de Abreu, de 32 anos, foi apresentada pelo delegado regional Ivan Lopes Salles em coletiva de imprensa. O assassinato da vítima aconteceu na noite do dia 1º de abril deste ano, na rua Princesa Isabel, em Caratinga. A partir daí, a Polícia Civil iniciou as investigações para apurar a autoria e a motivação do crime. O delegado disse que documentos e elementos de informação contundentes obtidos pela Polícia Civil apontaram que Augusto foi assassinado por tentar auxiliar numa desavença entre dois indivíduos que se encontram presos. Durante esta quinta-feira, a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão preventiva contra Francislaine da Silva Souza, vulgo Fran, e Kaique Tarley Coelho, vulgo 2K, que já se encontrava preso. O casal é acusado de planejar o homicídio de Augusto. Um terceiro envolvido, apontado como autor dos disparos que vitimaram Augusto, está foragido. Segundo apurado, Francislaine antes se relacionava com Bruno Luiz Lopes, indivíduo para quem a vítima passou a prestar serviços advocatícios. O acusado Kaique e o Bruno possuíam atritos entre si por razões relacionadas a Francislaine. A Francislaine, ela mantinha relacionamento com uma pessoa chamada Bruno. Após encerrar o relacionamento com o Bruno, a Francislaine passou a se relacionar com o Kaique. Em razão disso, o Bruno e o Kaique iniciaram uma desavença. E desavença que resultou em diversos crimes. O Bruno foi vítima de tentativa de homicídio. O Bruno teve seu carro incendiado, todos com indícios que tenha sido praticado pelo Kaique. Bom, acabou que ambos foram presos. O Kaique por uma regressão de regime num roubo praticado e o Bruno também acabou sendo preso. De acordo com o delegado, após serem presos, Kaique e Bruno começaram a trocar provocações dentro do presídio de Caratinga para mostrar qual deles tinha razão dos fatos. Ivan explicou como Augusto entrou nessa história. O doutor Augusto já havia advogado tanto para Francislaine quanto para o Kaique e para o Bruno. Ocorre que nesse episódio de desavença entre o Bruno e o Kaique, o doutor Augusto passou a acolher, a advogar e tentar proteger o Bruno. Bom, em razão disso, o Kaique e a Francislaine entenderam isso, esse partido que o doutor Augusto tomou em favor do Bruno, como uma afronta, e passaram a planejar a morte do doutor Augusto. E isso a gente afirma mediante documentos, cartas que foram apreendidas em cumprimento de mandado de busca e apreensão, onde o Kaique afirma que mataria o doutor Augusto tão logo ele deixasse a prisão. A Polícia Civil informou que no dia do crime, durante visita profissional ao presídio, Augusto entregou ao seu cliente Bruno, a pedido dele, prints de conversas que ele teve com a Francislaine após ela começar a se relacionar com o Kaique, o que aumentou o descontentamento contra a vítima. Nesse contexto, o Bruno, tentando mostrar que ele que estava com a razão e não o Kaique para as demais pessoas, os demais detentos, ele fez contato com o doutor Augusto, que agora advogava para ele, e informou o doutor Augusto que ele tinha prints de conversa no seu e-mail, onde que a Francislaine, após já estar relacionando com o Kaique, continuava conversando com ele, Bruno. O Bruno achava que com esses prints, onde a Francislaine conversava com ele, mesmo se relacionando com o Kaique, lhe daria força no presídio para mostrar que ele estava com a razão. Após receber os prints da conversa dele com a Francislaine, Bruno passou para um outro detento. Ocorre que os policiais penais apreenderam esses prints. Só que o Kaique, de alguma forma,
ele tomou conhecimento de que esses pentes chegariam no presídio. E aí a morte do Dr. Augusto, que pelo afirmado pelo Kaique, já aconteceria quando ele saiu da prisão, essa foi a gota d'água para ele dar a ordem para o assassinato do Dr. Augusto. Dessa forma, conforme a Polícia Civil, Francislaine e Kaique contrataram uma pessoa de nome Lucas Eduardo de Oliveira, vulgo Luquinha, para executar Augusto. Chamou o Lucas, que já trabalhava para ele em outros crimes praticados. Ao que se apurou, pagou cerca de R$5.000 para o Lucas ser o executor do Dr. Augusto. Nesse dia primeiro, a Francislaine, ela com um Honda Civic prata, com a placa J alguma coisa 3. Ela ficou muito clara, os investigadores fizeram um trabalho de excelência com o meio de comunicação, buscaram câmeras, e ficou muito claro todo o trajeto que a Francislaine fez com o Lucas no interior do carro, deixando ele próximo ao local de execução do Dr. Augusto, e ela fez o contorno e pegou o Lucas após a execução. Nesta ocasião, a Francislaine acabou sendo presa em flagrante. Só que o juiz de plantão acabou decretando, homologando o flagrante, mas não decretando a preventiva, e decretando para ela a prisão domiciliar. Nesse ponto, o que a Francislaine fez? Ela acabou destruindo provas importantes para o processo, mas permaneceu de domiciliar nesse processo, e na conclusão das investigações, a Polícia Civil conseguiu demonstrar ao juízo essa destruição de provas que a Francislaine fez. Em razão disso, na conclusão das investigações, a Polícia Civil, por meio do Dr. Rodrigo Cavassoni, o delegado titular, mediante a comunicação, todos os elementos produzidos dos autos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do Lucas, executor, do Kaique, mandante, e da Francislaine, também mandante. Bom, a Francislaine e o Kaique, o motivo da prisão preventiva que foi deferida pelo Judiciário é para garantia da ordem pública. A Francislaine já responde outro processo por tentativa de homicídio, ela já é ré em outros processos, assim como o Kaique. E ela demonstrou que a liberdade dela, além de prejudicar a ordem pública, vai trazer transtornos para a instrução criminal. Por quê? Ela já mostrou que, se solta, ela é capaz, e destruiu provas. Então, se solta agora na instrução do processo, se solta, certamente ela vai permanecer prejudicando a instrução criminal. Já o Lucas, o motivo da prisão dele é que ele está foragido, e também foi um elemento alegado pela polícia, levantado pela Polícia Civil e deferido pelo Judiciário. O Lucas possivelmente está foragido no estado do Rio de Janeiro. Eu, de imediato, vou fazer contato, mediante meus superiores, para que repasse a informação à Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro, na tentativa de prender o Lucas. Os envolvidos foram indiciados por homicídio qualificado. O procedimento investigatório, com 305 páginas, já foi enviado à Justiça e os acusados denunciados pelo Ministério Público. O Dr. Augusto, ele foi assassinado, estava de costas, então assim, ele não teve oportunidade nenhuma de defesa, isso acabou gerando uma qualificadora. Foram vários disparos, o que acabou gerando mais uma qualificadora. Esse homicídio, está recheado de qualificadores. Motivo torpe, mediante paga, recurso que dificultou a defesa da vítima, perigo comum. Por que perigo comum? Ele efetuou disparos, diversos disparos,
no meio da via pública, onde várias pessoas transitavam, o risco de ter acertado mais uma pessoa era muito grande. Então, é um homicídio com várias qualificadoras.